Bora, fiel, para as últimas notícias do Coringão nessa sexta-feira, hein? Agora o bicho ficou sério, hein? Corinthians aí rompeu relações com o Bahia, com o Grupo City, e tem muito mais informações. Corinthians vai à FIFA acionar o Bahia e o Grupo City por aliciamento. Se liga nas informações, deixa o seu likezão para ajudar o canal, se inscreve se você não é inscrito, então são mais enrolações, bora pro vídeo. E aí já posso chamar a Vitória lá no Corinthians, que a gente falou que era o Bochecha sem Claudinho, né, Vitória? O Yuri Alberto sem o Corinthians sem o Yuri Alberto. Mas como falaram também Claudinho e Bochecha, o nosso sonho não vai terminar. Quando o baile acabar, a gente ainda vai se encontrar. O Yuri Alberto vai voltar, Vitória, calma. Ai, Bruno Vicari, bom dia, amigo. Ainda bem que somos amigos, não é mesmo? Um beijo pra você, pros amigos do estúdio também, pro fã de esporte que nos acompanha. Pois é, né? Yuri Alberto, um desfalque importantíssimo pro Corinthians, uma coletânea de notícias difíceis nessa semana pro corintiano. Vai enfrentar o Bahia neste sábado e pra dar uma esquentada ali no clima, teve ainda uma situação de bastidores. Já vou contar pra vocês, mas antes vamos falar como o Dorival vai pra essa partida, né? Sem o próprio Yuri Alberto, que acabou se machucando. Machucando não, ele sentiu uma dor muito intensa de terça para quarta-feira, fez um exame, foi levado às pressas para o hospital, fez um exame e foi constatada uma hérnia inguinal e aí teve que passar por uma cirurgia. Por isso, então, ele é desfalque por pelo menos um mês no Corinthians, um desfalque importantíssimo, já que o time já tem Memphis no departamento médico, Carrilho, 2 jogadores que custaram caro também para o Corinthians com a classificação diante do Palmeiras na Copa do Brasil. Mas vamos falar sobre a questão extra-campo que o Corinthians tem diante do Bahia, que é mais um problema, né, que a torcida corintiana está muito incomodada, a relação que o Corinthians tem com a base neste momento, porque mais uma joia deixa o clube. Além de 9 jogadores da geração de 2006, que chegaram a deixar o Corinthians, uma geração muito vitoriosa na base do Corinthians, deixaram o Corinthians antes mesmo de serem aproveitados pelo profissional. Cauê Furquim, atacante de 16 anos, então tô falando de um garoto de 2009, que estava no Corinthians desde os 8 anos até os 14, fazia parte do futsal, aí fez a transição para o futebol de campo com 14 anos de fato, chegou a ser relacionado para jogos sob o comando do técnico Dorival Júnior, mas mesmo assim foi levado por outro clube. O clube em questão é o Bahia, o Grupo City. O jogador foi, segundo o Corinthians, né? O Corinthians soltou uma nota ontem, eu vou ler um pedacinho para vocês, repudiando o aliciamento ilícito e imoral do jogador Cauê Furquim, palavras do Corinthians, formado nas categorias de base do Corinthians em trama envolvendo o City Football Group e o Sport Clube Bahia. No final da nota, diz que o repúdio aos envolvidos, reforçamos mais uma vez o nosso repúdio aos envolvidos, rompendo por completa qualquer relação institucional com o Sport Clube Bahia e o City Football Group. Só para vocês entenderem, a legislação prevê que jogadores, né, menores de idade podem ser negociados com outros clubes por um preço que seria 2.000 vezes maior que o salário. Ele vai deixar o Corinthians por 14 milhões de reais. Ele tinha uma multa estipulada de 50 milhões de euros para o mercado externo. Estes 2.000 vezes o salário valem para o mercado interno. Foi o que aconteceu. O Corinthians ainda diz na nota que em nenhum momento o Corinthians foi comunicado sobre o interesse na negociação do jogador e estudarão os caminhos jurídicos necessários e possíveis para punir os responsáveis, apelando à CBF e à FIFA para que a justiça seja feita. Aqui venta muito, gente, mil desculpas, mas enfim. O Corinthians, então, acabou perdendo mais um cria da base e isso incomodou muito os corintianos. De ontem para hoje, como disse, uma coletânea de notícias difíceis, vai enfrentar o Bahia neste sábado na Arena Corinthians com 6 desfalques. Os 3 que eu citei no departamento médico, Kaká, Anguilleri e Romero, suspensos para essa partida. O jogo é na Arena Corinthians neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Bruno. Boa, Vitória, obrigado, viu? É isso, esquentou então o jogo entre esses dois times agora pela Série A. Do que sobrou do ataque do Corinthians na sequência da temporada. Sormani, se liga nisso aí. Olha lá, Gui.
Olha o que sobrou do ataque. Héctor Hernandes, Kaique, Guinegão, Romero, Thales Magno e Vitinho. Romero, que nesse final de semana tá suspenso. Exatamente. Ó, as opções de Dorival Júnior Vai para ser a o quê? partida contra o Bahia. Thales Mágico e... Será que o Vitinho já vai pro jogo? Então, eu não tenho essa informação ainda, se o Vitinho já vai pro jogo. Eu não sei, ele já tá no bid, Já certo? tá no bid. É, mas eu não Põe sei pro se... jogo, não tem quem pôr. Ou o Guinegão, né? Pode ser. O Guinegão entrou em alguns jogos. Você aí. acha dessa vasta... Dessa... O nosso alfinete deu uma coringada agora, hein? Sabe aquele meme que aparece o Coringa dando risada de Ó. desespero? SOS Corinthians na placar? Na placar, Você é. que fez essa aí, não? Não, essa daqui a gente foi com o Perrone, que já trabalhou na Placar, né? Ele fez essa matéria aqui de colaboração Daniel pra gente. Perrone? É. Porra, meu brother. Fez essa Daniel, matéria assiste aqui, a ó. gente, Daniel Perrone aqui. Tive falando com ele ontem, inclusive, batemos um papo. Um abraço pro Perrone, São Paulino roxo. SOS Corinthians. Boa, Perrone, boa. Obrigado pela lembrança aí, porque olha a situação do Corinthians. Thales Magno, Vitinho a gente não sabe como tá, Guinegão, Kaique e Héctor Hernandes. Cara, vai escalar como esse time? Boa pergunta. Garro, Thales e... Romero tá fora, né? Do jogo. Romero tá do final fora. de semana. Garro, Thales e Guinegão. Garro, Thales e Héctor. Olha isso, cara. Como vai seguir? Tá com transfer ban. Eu acho que é bem provável que o Vitinho já... Eu acho que o Se ele Vitinho tiver joga. condição de O jogo, já ataque deve começa ser jogando. Vitinho e Thales Magno. Os dois Nossa outros. senhora. É, dá pra esperar Não do- tem um definidor, né? Mas... O que dá pra esperar do Corinthians com Os caras habilidosos, desse cara. jeito, Sormani? Não, O Yuri só volta em novembro. Ele poderia colocar no ataque Vitinho pela direita, Héctor Hernandes centralizado e o Thales Magno aberto pela esquerda. Aí você punha o Garro, Ranielli e o Martinez. Eu escalaria esse time. E a defesa tá jogando, né? Mateuzinho, Ramalho, o Gustavo Henrique e o Bidu, porque o Angeleta... Não, o Bidu tá... Não, o Hugo que tá suspenso. Então, o Bidu Hugo foi embora. O Hugo foi embora? Foi embora? O Hugo foi embora. Foi pra onde? Pro Claro. Criciúma? Não vai falar, hein? Não vai falar o que você tinha vontade de falar. Não vou falar, não. Não vou falar. Mas, ó, esse ataque do Corinthians aí, com transfer ban... Na verdade, Vocês não pode mudam ter o nome do dupla time, hein? inédita ou vai Hein? ter? Já é certo que vai ter uma dupla inédita ou não? Já teve algum jogo em que, sei lá, Thales Magno e Guinegão Ah, não, começaram? já devem ter jogado alguma Começaram vez. jogando? Mas, Tem ó... o Dieguinho também, né? Aí, ó, a Isa me zoando aí. Tem o Dieguinho, né? Aquele menino que entrou, jogou esses dias aí pelo Corinthians. Novinho também. Mas ele é mais ponta, né? Não sei se- É uma situação difícil. O Corinthians vai ter que dar um jeito nesse transfer ban. E perdeu o moleque bom lá. Pro É, O Bahia. Corinthians vai Bahia. ter que dar um jeito nesse transfer ban, porque... E já no fim O Corinthians de já denunciou agosto... o Bahia à FIFA, né? Tem Já aí, fez coloca aí, Jimi Hendrix, a nota do Corinthians, que rompe com o Bahia Aliciamento. e o Grupo City e cita aliciamento ilícito. O que significa isso, meu querido Gui Azevedo? Cara, seria você tratar um menor de idade, né? Um atleta de 16 anos, aliciar ele, né? Convencer ele a jogar no seu time. Mas o aliciamento dá-se também em termos do profissional, do adulto. Eles sim. entenderam que o Bahia não deveria fazer o que fez, entendeu? Agora o que me chama a atenção... É por uma questão, mais uma questão de ética do que propriamente Legislação, né? uma legislação. O que Porque, eles acusam, na verdade, né, o Bahia chegou e pagou a multa rescisória do jogador, que foi mais ou menos o que o Atlético 14 milhões Paranaense de reais. fez Fez com o com Cruzeiro, com o o Vitor Cruzeiro. É Roque. 2 mil Exatamente. vezes o salário. Ele ganhava 7 mil reais por mês. Exatamente, você ganhava... Isso que é duro. Eu vi uns lances desse menino na internet. Ele é canhoto. Ele é muito bom jogador. E o Corinthians chegou a dever FGTS. Como é pra que ele você no final do pode ano, cara. pagar só 7 mil reais Então. pra um moleque desse? Aí o salário dele, a multa dele, vai pra 14 milhões. Se você paga 40 mil, 50 mil reais... 50 mil reais, dá o que dá 100 milhões. Aí o Bahia já não compra. Mas o que o Corinthians está alegando, né, falando que vai entrar na FIFA e na CBF, é que ele alega que o Bahia está sendo usado como um intermediário do Grupo City. Ué, mas é verdade, ué?
Qual o problema? Ah, mas... Mas É o porque, mesmo- porque é o mesmo a grupo. multa pra fora do Brasil é maior, né? Seria de algo de mas é 300 que ele vai... Ah, não, aí não, mas sei ele se vai isso ser cabe. registrado. Não, eu Porque concordo. Ele vai jogar ser no registrado, Bahia. vai ser registrado É. no Bahia. Eu acho que é isso. Eu só tô colocando o que o Corinthians Sim, claro, alega. O Corinthians, o Corinthians tá tentando achar uma brecha pra pelo menos recuperar o jogador. Só que esse é o problema. Você tem uma multa rescisória baixa, nada impede que um time venha, pague a multa e leve o jogador. Que é, mais uma vez, o que aconteceu com o Vitor Roque na época do Cruzeiro, Foi um quando ele pouquinho foi mais pro alto, né? Atlético Acho que ele ganhava Paranaense. 15 Um pouquinho mil, mais um alto, mas negócio era uma assim, multa baixa É. também. Não, 5 milhões. Então... O Vitor Roque com o Cruzeiro foi 5 milhões. Então. 5 milhões. E é isso, assim, pode não ser ético, mas na legislação o Bahia não feriu nenhuma lei, não feriu nenhuma... E o Corinthians querer falar de ética dando calote em todo mundo também. Como Ah! assim? Segunda. Tá lá. Valeu, foi muito bom ter Como trabalhado assim? com você. Tem as dívidas do São Paulo aí? Pra pôr? Não, também é péssimo, pô, péssimo. Não, só tô falando que não... Mas é verdade o que ele falou. Como é que o time vai falar de ética se ele não paga os outros? Nenhum time do caloteiro. Brasil pode... O Santos também não paga. O Flamengo, o São Paulo Palmeiras não pode paga. Mas o assunto de ética. agora é o Corinthians. Então tem que ser Mas dito o assunto isso. não era as dívidas. Não, é mas aí ética, uma coisa pô. vai puxando a outra. É o novelo de lã, não é isso? Vai puxando. Você vai... Tá vendo o que vocês fazem comigo aqui, ó? Corinthians. Fazem eu sofrer? Bom, Desgraça pouca pro corintiano é bobagem, hein, mano? O Corinthians ele já tinha perdido alguns jogadores importantes aí naquele clássico contra o Palmeiras. O Depay machucou lá o posterior da coxa. O Carrídio fraturou o tornozelo também. Vão ser baixas do Corinthians aí nos próximos meses. Agora, o Yuri Alberto acabou também tendo uma hérnia. Foi operado e estão cogitando a possibilidade. Já vi médicos falando aí de 4 a 8 semanas. E tem um médico aí também que deu uma entrevista, se não me engano, foi do Globo Esporte, falando que o prazo total de recuperação gira em torno de 3 meses. Então, cara, estão falando entre 1 e 3 meses pro retorno do Yuri Alberto, mano. Pô, se ele voltar em 3 meses, ele vai voltar praticamente em novembro, na reta final do Campeonato Brasileiro. Mano, o barato tá louco pro nosso time, né? Complicado. Banco não tem. Vai contar com quem? Não tem como, né? Mesmo assim dá pra passar do Atlético Paranaense, mano? Você acha? Então, Motinha, é um confronto que o Corinthians teoricamente era favoritaço, com esses desfalques aí de 3 jogadores que são os pilares do time, porque com exceção a esses aí, eu colocaria só o Garro e o Hugo Souza. Pra mim são os melhores. Mano. Oi? Igualou o confronto. Equilibrou, cara, porque o que era favoritismo tornou-se agora realmente aí um confronto equilibrado, mano. Vou Já torcer pensou? pra passar, mas, cara... Porque eu pesa acho demais. eu acho que a decisão aqui, mano, isso pesa muito, cara. O Corinthians casa do em casa, bicho, eu acho que o Atlético não Mas segura. precisa ver quanto é que vai ser lá, É isso que eu tô Bia. falando, que se o Corinthians não perder lá de 2-0, eu acho que já passou. Não, mas a questão pode até empatar lá, mano. Mas o grande problema, por exemplo, a gente vai ter uma amostra do que vai ser o time do Corinthians aí contra o Atlético Paranaense no sábado contra o Bahia. Sim. A dupla de ataque que o Dorival vai ter à disposição pra colocar lá, ó, Thales Magno, ele vai ter o Hector Hernandes, ele vai ter aí o Dieguinho, mais avançado, ele vai ter o Kaique, O Romero tá suspenso, né? o Guinegão. Oi? Romero tá foi suspenso. Foi expulso. Ele foi dar uma trombada lá no cara do Juventude lá, Não vai ter apesar o que eu Kaká achei também nem que não o era... Dielli, né? O Angileri e o Kaká também estão fora. São 7 desfalques no total. Mas fora esses aí que já estão machucados. O Corinthians, né? Então, mas é que tá, Cadu, é uma situação, cara, que no Campeonato Brasileiro, o Corinthians, pra mim, não tá jogando com seriedade que deveria jogar. E a partida contra o Juventude demonstrou isso. Eu acho que o Corinthians tá levando muito no banho-maria, mano, e é revoltante, mano. O Corinthians aí nos últimos 10 jogos, ele venceu um jogo, mano. E é bom esse elenco aí tomar vergonha na cara e correr, mano. Porque eu não quero ficar fazendo continha no segundo turno inteiro aí pra bater 45 pontos, não. O Corinthians, ele conseguir repetir o aproveitamento no primeiro turno que ele teve agora aqui, e na virada bateu, acho que são 22 pontos que o Corinthians tem, ele não cai, porque a nota de corte hoje tá em torno de 41 ou 42 pontos. Mas é absurdo, mano. Então lá É embaixo absurdo. tem muito time pior também, né? Hoje tem praticamente 3 rebaixados já, mano. Eu acho que o Santos não cai não, cara. Mas tem time grande que vai brigar. E pra mim, esse time grande aí, a tendência é ser o Vasco. O Grêmio também, mano. O Grêmio não cai. Mas eu acho que o Grêmio tem elementos melhores do que o O Vasco. Grêmio vai meter não grana. gostei do Grêmio não, O hein? Grêmio vai pôr grana agora, vai vir jogador. Só se for, porque se mas depender até desse time que esse time terminou o é primeiro ruim, turno, esse time é socorro muito mamãe, ruim. hein? Até pôr, até vir, até treinar, até... entrosar. Esse é o problema. Pode preparar bem pra Série B. E ô Cadu, você tem acompanhado aí as notícias do Corinthians? Hoje teve mais uma bomba aí, mano. O tal do Cauê Furquim.
Um garoto de 16 anos que o Corinthians acabou perdendo aí pro Bahia/Grupo City. Você tá acompanhando essa história aí? Então, essa eu não acompanhei não, mas assim, castigo pra pobre é pouco, né? Porque cada dia você abre um portal de notícia, é só notícia ruim. Eu já não, de verdade, já não espero mais nada do que possa vir de notícia aí pela frente, porque cada notícia que vem é só bomba, é desgraça, nosso time tá literalmente entregue às traças, assim, infelizmente. Cara, vou te falar, o Corinthians... Tinha tudo pra ser um dos maiores times, assim, do mundo, mas... Dá uma segurada também, né, filho? Peca na administração. Não, mas é verdade, cara. Pelo que arrecada. Não, e tudo, Mota. Porque, por exemplo, o São Paulo é a maior cidade da América Latina, mano. O Corinthians, sendo o maior clube da cidade, ele tinha obrigação de estar nadando de braçada aqui. Se não tivesse tanta indecência e picaretagem... Sendo a maior torcida, não o maior clube. Não, mas é que tá. Com relação a tudo, Sombra. Exposição, sabe? Faturamento, mídia... o Corinthians é uma máquina de fazer dinheiro. Só que, infelizmente, durante décadas, o Corinthians ele teve um monte de picareta lá dentro, fazendo o que fizeram com o clube. Mas essa é a essência de vocês, você nunca vai pro inferno, Trica. Vou mostrar a essência já. Bom é a essência aí, a Chuanchu que vocês usam aí. Trica. Mas o negócio é o seguinte, ô Cadu, o Corinthians hoje, infelizmente, cara, é a Fontana de Trevi de merda. É um chafariz. É um chafariz de esgoto, mano. Tipo o Santos, tipo exato. O Corinthians não, Santos não. O Corinthians hoje, Sombra, é a fonte do Belágio de esgoto, mano. Porque o negócio é o seguinte: é a dança do cocô. E dá aquelas espirradas assim. Sim, joga pra cima, aí voa os troços. Infelizmente, cara, porque a gente abre notícias do Corinthians hoje. É só desgraça, mano. E graças a esses incompetentes que estão lá. Porque incompetentes não. Estão e que estiveram. Estiveram e estarão também. Porque o Corinthians... não vai mudar assim, né? Estarão, exato. Porque não vai mudar, né? Se a gente parar pra ver, o Cadu... a gente vê, por exemplo, o Augusto Melo. Ele cometeu as irregularidades dele lá pra não dizer crimes. Porque o Ministério Público o tornou réu dentro do processo. Inclusive fazendo ele e os outros 4 dirigentes que lá estavam terem que devolver 40 milhões pro clube. Mas, cara... O Augusto Melo é a ponta do iceberg. E ele que responda criminalmente na justiça o que ele tiver que responder. Se dane, não tenho dirigente de estimação, não. Mas, por exemplo, eu ouço o Tuma sendo um Rottweiler pra falar do Augusto Melo e sendo aí praticamente uma Alessi pra falar do Andrés. Você acha mesmo, o Cadu, que dentro do Corinthians os caras vão varrer o Andrés de lá? Não vão, cara. Porque assim, você pode varrer o Andrés, só que o Andrés tem filho, sobrinho... primo, amigo do amigo, ele vai continuar por trás, mandando. Ele vai sempre dar um jeitinho de estar por ali. Aí, qualquer coisinha que surgir, uma oportunidade, vem aqui esse. Tinha que limpar tudo ali, literalmente iniciar do zero, porque esse sabe, ok, beleza, mas daqui a pouco você vai ver, vão descobrir alguma coisa dele. Aí, Citadini, pelo amor de Deus, não tem como. Qualquer outro que... Até sei que vocês comentaram, que agora eu não lembro o nome, tá falando do bilionário aí. É outro também, se você for fuçar, vai achar muita besteira, muita merda. Então, assim, tem que ter... Eu não sou muito a favor de SAF, mas se não tiver uma administração melhor, não vai ter outro jeito. Então... Essa, pelo menos, é a minha opinião. Sabe que é o problema da SAF, ô Cadu? Dentro do Corinthians, cara... Quanto vale o Corinthians, mano? Não, mas a questão não é nem o quanto 5 vale. 5 bilhões? Quem compra, mano? Então, mas o valuation do clube, o Vieira, eu acho que tá agora em segundo plano. Porque o Corinthians hoje, eu tenho certeza que se virar o negócio, vamos alterar o estatuto pra virar SAF, eles vão manipular com essas prefeituras picareta que tem por aí, licitações aí combinadas. E eu tenho certeza, ô Cadu, que dentro desse universo que a gente conhece muito bem aí, político do Corinthians, eles vão direcionar a compra da SAF para algum amiguinho deles. O Ronaldo já se manifestou interessado. O Kia é um cara que vira e mexe, tá longe, mas tá sempre perto. Então, cara, eu tenho certeza que eles vão encaminhar a compra da SAF para quem é interessante para eles. E quem comprar, você pode ter certeza, o braço direito volta a ser o Andrés. Mas, ô Cadu... É tipo isso mesmo. Então, é por isso que eu sou contrário à ideia da SAF. Porque se você vender uma pro diabo, meu irmão, aí tá assinado, tá de papel passado, e aí depois... Sabe-se lá Deus o que vai acontecer. Vide Textor no Botafogo, porque o torcedor do Botafogo comemorou títulos recentes que o Botafogo não teria condição de comemorar. Porém, acabou com tudo lá. Daqui 10 anos eu não sei o que vai ser do Botafogo, não. Você não poderia investir no Corinthians? Você é um cara,
Todo mundo sabe que você é um grande administrador. Pô, sou. Suas casas, seus Tá maluco. empreendimentos. Tá maluco. E você é um cara que tem representatividade comentando sobre o Corinthians. Por que você não faz igual o Paulo Nobre fez? Negativo. Investe Paulo Nobre. um pouquinho do seu dinheiro. Você é louco, pô. Só um pouquinho. Porra, não vai fazer já muita tava falta. Tá de brincadeira. Tá vendo? Olha lá, o ouvinte já quer você. Não, você tá maluco. Eu sou pobre. Paulo Nobre era rico. Era, não é. Continua sendo. Não esconde. E diferente do Paulo Nobre, eu não tenho Milionário, nenhum tipo de ambição política dentro do clube. Sem contar a expertise que o Paulo Nobre tem no ramo de negócios aí também, de mercado financeiro. O Paulo Nobre, ele é um empresário, eu não sou. E eu jamais teria qualquer tipo de ambição política dentro do clube. A minha relação com o Corinthians é só de amor, mano. É amor e torcida. Agora esses caras aí, a relação deles é mais comercial do que qualquer outra coisa. Mas o cara... Finalizando com o pessoal da Energia 97, deixando os créditos pra ESPN e também pro pessoal da Placar TV. O Corinthians agora enfrenta o Bahia amanhã. Imagina o clima desse jogo pra amanhã, hein, pessoal? Eu não sei como vai ser os diretores ali. Normalmente fica próximo à torcida da Norte, da Sul, né? Então não sei, cara, se os caras vão ser utilizados. Eu nem sei se vão reconhecer também, cara. Pra mim, tanto faz também, dane-se, cara. No campo, acho que não vai ter muita coisa, não. Os jogadores não estão nem aí. Cara, mas que ataque do Corinthians, hein? Cara, meu Deus do céu, mano. Como que a gente vai jogar amanhã sem ataque, mano? O Garro ali vai. Pô, é mais fácil colocar 2 cones no ataque ali e seja o que Deus quiser. Porque a gente vai depender de Thales Magno e Hector Hernandes. Eu nem sei se Hector Hernandes vai começar como titular, porque nem relacionado ele vencer nos últimos jogos aí. Então, provavelmente aí vai ser o Thales Magno, o Guinegão. Pode ser. O Hector Hernandes vai ser relacionado pelo menos pro jogo. Mas também quando entra é um nada dentro de campo. Se colocar minha avó ali, minha avó consegue fazer um gol, cara. Então, cara, tá complicado. O Corinthians, cada dia que passa é uma bomba diferente, é uma coisa que surge. Agora, se sofrer mais um transfer ban, pode perder pontos. E depois, cara, é inacreditável, cara. Para nossa esperança, o Corinthians anunciou oficialmente, né, o acordo com a Nike. Se eu não me engano, o adiantamento cai agora esse mês de 50 milhões, a primeira parcela. Depois, no final do ano, tem mais 50 milhões. Cara, eu gostaria que o Corinthians, adianta uns 100 milhões aí com a Nike e fala, Nike, em vez de pagar no final do ano mais 50, paga agora 100 milhões agora, adianta nós aqui, já paga o transfer ban, faz um acordo lá e vamos pra frente, cara, que tá complicado. Então é isso, Fiel. Comenta aí, já deixa seu palpite pro jogo de amanhã. Eu vou chutar aqui 2-1 pro Corinthians. Nem vou marcar quem vai fazer o gol aqui, porque, cara, complicado. Então é isso. Comenta aí, se inscreve no canal se você não é inscrito e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.